Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de laboratório de máquinas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ensaio do motor de indução trifásico com rotor travado. Nós vamos começar a aula um pouquinho, primeiro com um pouco de teoria, explicando quais são as observações, quais são os esquemas de ligação que nós temos que ter para poder fazer esse ensaio. Em seguida nós vamos passar para a parte de conta e aplicação do ensaio, ok? Espero que vocês gostem e é isso aí. Isso aí, gente. Para a gente começar a falar sobre o ensaio de rotor travado, primeiramente vamos avaliar aqui como é que é o circuito original, né, da máquina, que representa a máquina de indução trifásica. Lembrando que esse circuito aqui é um circuito por fase do MIT, ok? Então vamos lá, basicamente aqui resistência de estator, reatância de dispersão de estator, reatância de dispersão de rotor e resistência de rotor referidas ao estator, por isso que tem esse linhazinho aqui em cima, reatância de magnetização, e essa resistência aqui, que é uma resistência que representa a potência desenvolvida pelo rotor da máquina, que depende do valor do escorregamento, ok? Detalhe, quando a máquina está com o rotor travado, o escorregamento é igual a 1. Lembre-se da equação de escorregamento para poder avaliar por que esse escorregamento é unitário. Quando eu pego esse escorregamento igual a 1, S igual a 1, e substituo aqui nessa equação dessa resistência, vai ficar 1 menos 1 sobre 1, que dá 0. Então, eu posso substituir essa resistência variável com escorregamento por uma resistência nula, né? Por um curto-circuito. Se eu assumir que essa reatância de magnetização do núcleo é uma reatância muito maior do que essa impedância que representa o rotor da máquina, eu posso, guardando as certas proporções, né, desconsiderá-la num primeiro momento aqui no circuito de baixo, que é o circuito que representa o ensaio de rotor travado, porque a corrente que vai descer por ela é uma corrente muito baixinha, né, porque essa impedância aqui do lado direito é muito menor do que ela. Então eu represento esse circuito aqui no ensaio de rotor travado. Então vamos lá, o que nós vamos monitorar nesse ensaio, pessoal? Potência ativa total de entrada, usando um watímetro. No caso aqui do laboratório, nós vamos usar um watímetro trifásico. Vamos monitorar a tensão de entrada e a corrente de linha, porque no ensaio de rotor travado, o nosso objetivo é alcançar aqui no estator da máquina uma corrente nominal. Então nós vamos ter que começar com uma tensão de entrada muito pequenininha e ir aumentando ela gradualmente até chegar na tensão nominal na corrente nominal da máquina. Então, como é que fica aqui a montagem do exercício? Então, nós vamos pegar o MIT aqui. No caso aqui do laboratório, nós vamos ensaiar um motor de indução trifásico, tá? Ligado em 220 volts. É um motor de 12 terminais. E é um motor que tem rotor bobinado, tá? Então, nós vamos fechar o circuito de rotor da máquina em curto-circuito, beleza? Esse curto-circuito aqui, pessoal, tem que ser um curto-circuito mais reforçado, tá? Porque como o rotor está travado, essa corrente de rotor aqui ela vai ser bem alta, beleza? E aí nós vamos fazer a ligação dos instrumentos para o lado de cá, só que, conforme eu falei aqui em cima, a nossa tensão de entrada tem que ser uma tensão de entrada baixinha. Então nós vamos ter que colocar um varivolt aqui no meio do caminho, tá? Então, nós vamos colocar um varivolt aqui, pessoal. Ele vai pegar a tensão de entrada da concessionária. Ele é trifásico, então ele também nos vai dar uma tensão trifásica aqui na saída dele, só que uma tensão variável. Tá? Uma tensão que vai variar aqui de 0 até 240 volts, beleza? Aqui nós vamos ligar um watímetro trifásico, um amperímetro e um voltímetro. Vou ligar aqui primeiro o amperímetro. Então, como se sabe, né, o amperímetro ele vai ter que vir em série aqui com a linha. Eu optei por ligar esse amperímetro aqui na fase S, para poder monitorar a corrente aqui do MIT. Lembrando que esse amperímetro aqui vai pegar a corrente nominal dessa máquina. Vou mostrar para vocês aí no próximo take que essa máquina chega a 8,8 amperes. Tá? Então, ele vai pegar cerca de quase 9 amperes aqui no circuito. Poderia ter colocado na fase S ou na fase T. Eu optei por colocar na fase S no meio do caminho, porque na fase R nós vamos ligar o watímetro, então vai ficar um pouco confuso se colocar o amperímetro e o watímetro aqui na ligação, ok?
Vocês podem também, às vezes, colocar 3 amperímetros aqui, um em cada linha, e fazer uma média das correntes para poder considerar os cálculos. É uma alternativa também. Vamos fazer a ligação do vatímetro agora. Então, desenhei o vatímetro aqui, pessoal. Esse vatímetro trifásico, ele tem 5 terminais, tá? 2 de corrente e 3 de tensão. Aqui no laboratório, onde eu estou gravando esse vídeo, nós temos uma limitação de corrente nessa bobina de corrente aqui do vatímetro. Ela aguenta no máximo 5 amperes. Conforme eu falei, minha corrente nominal da máquina é 8,8 amperes. Então, ele não suportaria essa corrente nominal se eu não passar essa corrente através de um transformador de corrente. Então, eu vou ter que usar um TC aqui nessa ligação. Então, como é que fica a ligação do TC aqui? Vamos ver. Então, o TC que nós vamos usar, né, que obviamente tem um primário e um secundário, nós vamos fazer a ligação desse primário aqui para o TAP de 10 amperes. E a saída do TC é fixa em até 5 amperes, ok? Então, a corrente ela vai sair aqui do varivolt, vai passar pelo primário do TC e depois vai direto para o MIT. Então, notem que com essa ligação, o TC do primário dele está experimentando os 8,8 amperes, que é a corrente nominal da máquina que nós vamos setar conforme o varivolt. Depois, esses 8,8 amperes chegam ao terminal de estator referente ao borne 1 aqui da máquina, ok? Já o secundário do TC, ele vai ter que alimentar quem? A bobina de corrente do vatímetro trifásico, ok? Então, esse vatímetro trifásico aqui, ele está pegando uma amostra de corrente de 4,4 amperes. Por quê? Porque a minha relação de transformação de corrente do TC é de 10 para 5, ou seja, de 2 para 1. Então, a corrente que entra aqui é a metade do que deveria estar entrando realmente. Então, nós vamos ter que tomar o cuidado de multiplicar a leitura do vatímetro por 2, beleza? Porque senão nós vamos estar lendo uma potência dividido por 2. Falta agora a ligação aqui da fase T. É uma ligação direta, não tem muito erro. Só que nós ainda temos que monitorar o que, pessoal? A tensão de entrada. Posso ligar esse voltímetro aqui entre ST, mas poderia ter ligado entre RS ou entre RT, não teria problema não. Beleza? Então, foi feita a ligação aqui dos instrumentos, né? Falta ligar a medição de tensão do vatímetro. Então, nós podemos pegar aqui a tensão da fase R, a tensão da fase S e a tensão da fase T. Vou puxar do lado de cá para não ficar muito confuso. E a gente fecha a ligação do circuito. Então, basicamente, a minha ligação fica assim aqui no laboratório. Se o laboratório onde você fazer o ensaio da máquina do seu MIT, né, a corrente do vatímetro for compatível com a corrente nominal da máquina, você não precisa de ligar o TC não, tá? Isso aqui é só porque eu tive que fazer essa adaptação, porque senão o instrumento não consegue fazer a medição, vai até estragar o instrumento. Agora vamos pensar um pouquinho nas contas aqui embaixo. Essa máquina aqui, ela está com o rotor travado, tá? Essa máquina com o rotor travado, ela tem, basicamente, pessoal, uma perda nas resistências equivalentes referidas ao estator. Ou seja, ela vai ter uma perda nessa resistência RS e nessa resistência RR', tá? Ok? Então, vai ser essa perda aqui. Outra perda que todo motor de indução vai ter é a perda rotacional. Essa perda rotacional é a soma de duas perdas. Da perda por esterese Foucault e da perda por atrito e ventilação. Tá? A perda por atrito e ventilação, nesse caso, ela não existe porque o nosso rotor está travado. Então, como o eixo não roda, não tem perda por atrito e ventilação. Automaticamente, eu só tenho perda por esterese Foucault nesse ensaio. Ok? Essa perda por esterese Foucault, que eu vou chamar aqui nesse ensaio de perda por esterese Foucault,
de rotor bloqueado, RB, ela pode ser calculada através da perda por esterese de Foucault, de rotor aberto, do ensaio de rotor aberto. Então, deixa esse rotor aqui sem fechamento e faça as mesmas medições que eu estou fazendo no rotor bloqueado. Só que com o fator de correção, que é o seguinte: vou multiplicar isso aqui pela tensão de rotor aberto, pela tensão de rotor bloqueado, dividido pela tensão de rotor aberto, só que elevado ao quadrado. Ok? Então, para poder estimar essa perda por esterese de Foucault de rotor bloqueado, eu tenho que ter feito um ensaio de rotor aberto, que isso é possível de fazer aonde? No rotor, na máquina de indução trifásica de rotor bobinado. Não dá para fazer esse ensaio de rotor aberto na gaiola de esquilo, obviamente, né? Não tem como abrir a gaiola. Mas vamos supor que a gente fez as medições, nós fizemos as medições lá no ensaio de rotor aberto, você vai encontrar uma potência aqui, suponhamos 100 watts. Vamos supor que a tensão de rotor bloqueado seja 60 volts e de rotor aberto 220. Então, se eu fazer 60 dividido por 220 ao quadrado, vezes 100 watts, para achar qual que vai ser a potência de esterese Foucault de rotor bloqueado. É uma aproximação boa, tá, pessoal? Lembrando que as perdas por esterese Foucault, elas são proporcionais, nesse caso aqui, ao quadrado da tensão. Então, se eu fiz o ensaio de rotor aberto, sei a tensão de rotor bloqueado, monitorado por esse voltímetro aqui, e sabia lá a tensão de rotor aberto, eu consigo calcular a perda por esterese Foucault de rotor bloqueado, e automaticamente eu consigo calcular o que, gente? Minha perda rotacional desse ensaio. Então, a minha perda na resistência equivalente de estator, ela vai ser igual à potência total de entrada da máquina, que está sendo monitorada pelo vatímetro trifásico, deduzido da minha perda por esterese Foucault de rotor bloqueado. Fechou? Esse cara aqui a gente tem, nós calculamos aqui atrás. Esse aqui nós vamos medir usando o vatímetro. E eu posso falar que isso aqui vai ser o quê? O que é a perda nessas resistências aqui em cima? Vai ser RS mais RR' vezes a minha corrente de estator por fase ao quadrado, só que multiplicado por 3. Por quê? Porque esse aqui é um circuito monofásico para representar um MIT que é trifásico. Então, eu tenho que multiplicar a potência desse circuito aqui, que é calculado por essa equação, por 3 para achar o valor. Como eu sei esses dois valores, e sei a minha corrente de estator por fase ao quadrado, e medir essa resistência de estator previamente, automaticamente eu consigo isolar e determinar meu RR'. Ok? Outra coisa interessante desse circuito aqui, pessoal, é que como eu sei a tensão de entrada e sei a corrente de entrada, eu consigo calcular a minha potência aparente. Vai ser aqui, no caso trifásico, né, raiz de 3, vezes a minha tensão de linha, vezes a corrente de linha. Vocês vão ter que pensar aqui se a tensão de linha e a corrente de linha são iguais, a tensão de fase e a corrente de fase, dependendo da ligação do MIT. Então, se ele tiver em delta ou se ele tiver em y, isso pode variar. Vou deixar para vocês pensarem. Como eu sei a potência total de entrada que foi monitorada pelo meu vatímetro, eu consigo calcular quem? A minha potência reativa Q. Tá? Essa potência reativa ela vai estar relacionada aqui no circuito, pessoal. XLS e XLR. E a gente sabe aí de rotor bobinado que praticamente a gente pode considerar que a reatância de dispersão é igual a reatância de estator, é igual a reatância de dispersão de rotor. Então eu posso fazer uma conta parecida do que eu fiz aqui para potência para achar a resistência, só que para reatância, para potência reativa, desculpa, e isolar as reatâncias aqui e dividir o resultado por 2. Essa parte, pessoal, nós vamos precisar do ensaio vazio para poder determinar, do ensaio vazio de rotor aberto para poder determinar o PHF de rotor aberto. Então, eu não vou aprofundar aqui muito nas contas, não. O nosso foco dessa parte do vídeo vai ser nas medições, ok? Pois bem, pessoal, essa aqui é a nossa montagem, tá vendo? Essa aqui. Então, nós temos aqui nesse conjunto uma máquina de indução trifásica, tá? E ela tem um acoplamento mecânico do eixo dela com uma máquina de corrente contínua. Não vai ser o nosso foco hoje avaliar qual que é a função desse acoplamento, mas ele existe ali dentro, tá? É uma máquina de rotor bobinado, então notem que nós temos os anéis coletores lá dentro,
com as escovas que fazem a coleta da corrente de rotor em relação aos terminais rotóricos que estão aqui do lado direito. Então, esse rotor aqui é um rotor trifásico também, né, assim como o estator da máquina. Então, nós temos 3 terminais aqui. É bem possível que a ligação das bobinas de rotor seja feita em Y, ok? Nós não temos aqui acesso ao... Eu não estou com os dados de placas exatamente aqui, os dados de placa, para poder falar como é que está a ligação desse rotor, mas nós não temos acesso ao terminal do meio ali do Y, só os 3 terminais de acesso. Fora isso, aqui no estator da máquina nós temos 12 terminais, então notem que existem várias possibilidades de ligação aqui dessa máquina, de 220 volts até 760 volts. Hoje nós vamos fazer a ligação da máquina usando 220 volts, então nós vamos ter que fazer aquela famosa ligação delta paralelo, ok? Vamos à apresentação dos instrumentos, né? Aqui, só mais alguns detalhes sobre a máquina, né? Não sei se vai dar para ver direito aí no vídeo, mas basicamente nós vamos fazer a ligação em 220 volts, o que nos retorna uma corrente de 8,8 amperes, ok? Tem outros dados de placa, fica aqui para quem tiver interesse e quiser aprofundar um pouco mais nessa máquina, mas basicamente para o ensaio de rotor travado, o nosso interesse é avaliar a corrente nominal da máquina. Então, começando aqui pela leitura dos instrumentos, aqui no laboratório disponível nós temos esse watímetro aqui, que aguenta até 5 amperes e 240 volts, tá vendo? É um watímetro trifásico. Nós temos aqui a bobina de corrente e as bobinas de tensão desse watímetro. Como o circuito aqui é relativamente equilibrado, né? Então nós vamos usar o watímetro trifásico para poder medir essa potência trifásica. Então ele vai ter a amostra de corrente de apenas uma das fases, ok? Mas tem a amostra de tensão das 3 fases. Então ele faz uma conta aqui para poder assumir a potência trifásica desse circuito sem medir as 3 correntes. Nós vamos ver ao longo do ensaio que a escala de medição para esse watímetro que tem aqui no laboratório não fica muito interessante. Ele mede uma potência muito baixinha aqui no fundo, ainda mais que nós vamos ter que dividir a corrente por 2, né? Conforme eu comentei, essa máquina é uma máquina trifásica de 8,8 amperes, mas o watímetro só aguenta 5 amperes. Então nós vamos ter que usar esse carinha aqui, ó, que é o transformador de corrente. Então nós estamos aqui com o primário do transformador e aqui o secundário dele. O secundário nos dá uma corrente de até 5 amperes, que vai ser suficiente para poder alimentar a bobina de corrente aqui do watímetro, ok? Esse TC, ele tem um terminal comum aqui e nós temos 3 opções de TAP. Nós podemos medir até 10 amperes, até 25, até 50, tá? Para uma saída de 5 amperes. Então, por exemplo, se eu estiver medindo uma corrente até 10 amperes, eu posso usar o terminal comum junto com o terminal de 10 para poder resultar numa corrente de 5 amperes no secundário do TC. Automaticamente nós vamos ter uma relação de 10 para 5 ou 2 para 1. A corrente aqui vai estar dividida por 2. E assim sucessivamente. Se for do comum para o 50, a saída continua sendo 5 amperes, relação de transformação de 10 para 1. Beleza? Outro instrumento aqui de medição que nós vamos ter que usar é um voltímetro. Então, esse voltímetro aqui, ele tem 3 opções de escala, tá vendo? 150, 300 e 600 volts. A máquina, nominalmente, ela tem que ser alimentada com 220 volts para a ligação que nós vamos fazer aqui hoje, ok? Então, a escala de 300 aqui é uma boa escala inicial para a gente fazer um ensaio com segurança, para garantir que esse instrumento aqui não vai passar dos 220 volts. Mas como a gente faz o ensaio de rotor travado usando uma tensão reduzida no estator da máquina, automaticamente eu vou imaginar aqui que é bem possível que esses 150 volts seja suficiente para poder chegar com a máquina nos seus 8,8 amperes, né? E tem que ter alguém para poder vigiar isso. Quem que vai vigiar essa corrente para a gente? Esse amperímetro. Esse amperímetro aqui do laboratório ele tem 2 opções de ligação, tá vendo? Opção de ligação para 5 amperes, opção de ligação para até 10 amperes. Para até 10 amperes, nós vamos colocar uma chapinha entre os 2 primeiros bornes, dos 2 primeiros bornes e outra chapinha entre os outros bornes da frente. Então, esse amperímetro aqui já está ligado para aguentar até 10 amperes. A corrente da máquina é 8,8, então 10 amperes tá ok.
E o último equipamento aqui que nós vamos mostrar é o varivolt. Então, esse varivolt aqui é um varivolt trifásico, ok? Ele vai receber tensão de entrada de 220 volts e nos dá uma tensão de saída de até 230 volts aqui, fora engano. A plaquinha dele está um pouco apagada, mas é 240 volts aqui, ó. Então ele entra 220 e sai até 240, dá para ver aqui, bem pequenininho. E ele aguenta até 15 amperes, tá? Então, ele tem essa configuração: terminais de entrada, terminais de saída. Esse terminal de entrada vai receber a tensão nominal da fonte. No nosso caso aqui a CMIG é 220 volts de tensão de linha, né? Ou seja, tensão entre fase neutro 127. E excursionando esse volante aqui por trás do varivolt, nós vamos ter uma tensão variável aqui no terminal de saída. E nós vamos excursionar lá até o amperímetro apontar para a gente os nossos 8,8 amperes. Fechou? Mais um instrumento necessário, pessoal. Além dos cabos, é óbvio, um barramento. A gente usou essa barrinha de alumínio aqui para poder travar mecanicamente o eixo da máquina, para poder fazer o ensaio de rotor travado, ok? Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a montagem na máquina em 220 volts. Vamos fazer o ensaio dessa máquina em tensão plena, partida direta, só para ver se ela vai funcionar corretamente, ok? Então, fiquem com o time-lapse aí dessa montagem. É isso aí, pessoal. Muito bem. Fiz a montagem aqui da máquina. Então, como no primeiro momento nós vamos testar a máquina com tensão plena, só para ver se o funcionamento dela está correto. Então, fiz a energização da máquina aqui com esses 3 cabos amarelos, né? Fiz o fechamento do rotor da máquina com esses cabos verdes. Então, notem que eu fiz bastante ligação aqui, porque como a gente vai travar o rotor da máquina, a corrente rotórica tende a alcançar um valor muito alto. Então, eu fiz um curto-circuito reforçado aqui no circuito rotórico, ok? E aqui dentro eu fiz as ligações conforme exigido aqui em placa do 220. Então, aqui, os cabos aqui da cor preta tem a ligação aqui da primeira linha, os da cor vermelha a ligação da segunda linha e cor azul as ligações da terceira linha. Fechou? Vamos testar a máquina? Pois bem, pessoal, então eu fiz o teste da máquina aqui, ensaio dela vazio, ok? Só para poder fazer o teste para averiguar o funcionamento geral mesmo. E fiz a medição das correntes de linha da fase RST, ok? Vocês acompanharem com o alicate amperímetro, em torno de 4,2 amperes em cada fase. É claro que tem uma diferença pequena, mas a gente vai considerar como se ela estivesse completamente equilibrada, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso diagrama de ligação. Vamos partir aqui do varivolt, então, pessoal. Notem que a máquina ela vai ser alimentada pela saída do varivolt e não pela entrada da rede. Então, essa mudança, essa tensão aqui que chega na máquina, que está chegando aqui agora do ensaio vazio através da bancada, nós vamos ter que mudar para cá, ó. R, ST, ok? Então, terminal de saída do varivolt. Nós vamos alimentar o varivolt agora com uma tensão de entrada da própria rede. Vou usar aqui os cabos azuis. Previamente eu já testei o varivolt aqui, tá, pessoal? Para ele partir na tensão 0. Então o varivolt aqui está com tensão de entrada R. S e T.
ok? Então, RST, tensão de entrada do varivolt, e a tensão de saída do varivolt, que vai depender de quem? Do nosso controle aqui, desse volante, vai alimentar a máquina. Basta fazer isso? Não, porque nós temos que fazer a ligação dos instrumentos agora. Notem que aqui, olha só, vamos fazer primeiro essa ligação aqui do watímetro. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Esse cabo, que eu acabei de colocar aqui na fase R, né? Ele está indo direto para a máquina, mas ele não pode ir direto para a máquina. Por quê? Porque tem que passar pelo primário do TC. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o TC aqui, vou usar o fundo de escala de 10 amperes, porque a corrente que nós vamos alcançar na máquina é de 8,8, correto? Borne de entrada de 10 amperes e terminal comum. Vou jogar lá no varivolt. Então, a gente pega um cabo aqui, que é o terminal comum do TC, e jogamos na entrada do varivolt, ok? Então, note o circuito aqui de corrente. A corrente vai sair da fase R, que é uma tensão baixa, lembrando que nós estamos controlando pelo varivolt. Vai passar pelo cabo, passar pela bobina primária do TC, sair e ir para a máquina. Ou seja, a máquina está experimentando a própria corrente de entrada original, sem passar pela relação de transformação. Agora nós temos a saída do TC. Olha só, a saída do TC nos vai dar uma amostra da corrente de entrada da máquina. Essa amostra vai estar dividido por 2, ok? Então nós vamos fazer a ligação das bobinas de corrente do TC Então notem que agora eu estou colocando o secundário do TC para poder impulsionar a corrente aqui na entrada da bobina de corrente do watímetro, beleza? Assim como está acontecendo aqui nesse desenho. Notem que a secundária do TC aqui está ligado na bobina de corrente do watímetro. O que falta para esse watímetro aqui, gente? Pegar a tensão de entrada da máquina, tensão da fase T, S e R, ok? Aqui no desenho eu peguei a ligação na saída do varivolt. Aqui na montagem eu vou preferir pegar aqui na entrada da máquina, ok? Mas é a mesma ligação. Então, pessoal, já estou com os cabos aqui em mãos, ok? Vamos lá. Então, tensão da fase R, tensão da fase S e tensão da fase T. Então agora o nosso watímetro já está com a ligação feita completa, com os 3 terminais de tensão e os 2 de corrente, ok? Lembrando que a corrente está passando pelo TC e automaticamente a nossa medição está dividida por 2. Fechou? Muito bem. Agora vamos fazer a ligação do amperímetro. E notem que o nosso amperímetro aqui, ó, ele está na fase S. Então eu vou interromper a saída de corrente aqui do varivolt. Vou forçar essa ligação a passar pelo amperímetro. Renan, por que você quis pegar a corrente na fase S? Pessoal, isso aqui fica a critério de vocês, tá? Pode pegar na fase R, S ou T, porque nesse caso aqui eu estou assumindo que as correntes são iguais, fechou? Então, eu escolhi a fase S aqui para não colocar aqui na mesma fase que já está pegando o TC para jogar corrente para o watímetro. Para não ficar muita informação na fase só, eu passei o perímetro aqui para baixo. Poderia ser aqui na T? Poderia, mas eu preferi colocar aqui no meio. Beleza? Agora, pessoal, nós temos que monitorar a tensão de entrada. Muito bem, para monitorar a tensão de entrada, eu não tinha colocado aqui no diagrama, mas nós podemos monitorar essa tensão de entrada aqui, ó. Vamos colocar um voltímetro aqui, ó, entre as fases S e T, para monitorar a tensão
que vai chegar reduzida aonde, gente? Lá no MIT, tá? Então vou pegar 2 cabos aqui para monitorar essa tensão de entrada. Essa tensão de entrada é uma tensão reduzida, né? Posso pegar entre RS, entre ST ou entre T e R, não tem problema. Então, de novo, as tensões são iguais em tese, né? Muito bem, já está lá os 2 terminais ligados para poder monitorar a tensão de entrada. Essa escala aqui está em 300 volts, beleza? O vatímetro está ligado, também o TC e também o amperímetro. Sendo assim, pessoal, vamos iniciar o ensaio. Então, qual que é a ideia? Vamos ligar a fonte. Ela está alimentando o varivolt. Notem que a máquina não ligou. Por quê? Porque meu volante do varivolt está em 0 volts do lado de cá. Então, automaticamente, eu não tenho tensão de entrada na máquina. Notem aqui a medição do vatímetro como 0 volts. Beleza? Vamos aumentar aos poucos a tensão de entrada da máquina, excursionando o volante do vatímetro. Ver se vocês conseguem olhar como é que os instrumentos vão se comportar. O amperímetro começa a aumentar a corrente. Nota que a máquina apresentou ruído, então ela começou a girar. Tá vendo? Uma tensão baixinha aqui, ó, 60 volts, 7,5 amperes, variando um pouco e reduzindo conforme a velocidade aumenta. Esse ensaio, pessoal, é um ensaio de rotor bloqueado, correto? Então o rotor está girando, então nós não estamos na condição ideal de ensaio. Então nós vamos ter que travar esse rotor. Tá? Então nós vamos usar aquele aparelho mágico conhecido como barra de alumínio. Vou abrir aqui o terminal de conexão e já mostro para vocês. Espera aí. Muito bem, gente. Fiz a desmontagem aqui, né? Desmontei essa parte aqui que recobre, protege aqui o acoplamento mecânico que tem com essa máquina CC do lado de cá. Tive que ligar a máquina aqui de novo, pessoal, porque eu tinha que descobrir para que lado que estava girando o eixo aqui, né? Então ele girou nesse sentido aqui, tá? Então ele girou para cá, olhando aqui desse ponto de vista. Ele está no sentido anti-horário, ok? Então nós temos esse pino aqui para poder ajudar no travamento do eixo, ok? Então, por isso que eu fui lá observar para que lado que a máquina estava girando, para poder saber como é que eu ia colocar essa barra aqui para poder travar o eixo da máquina. Agora sim, eixo travado, vamos partir para o ensaio. Então estamos aqui de novo, lembrando que o nosso objetivo é chegar na corrente nominal no amperímetro, ok? Então vamos elevar a tensão aos poucos. A máquina não vai girar, porque o rotor está travado. A corrente nominal da máquina é 8,8 amperes. Então aqui praticamente 8,8 amperes. Um pouquinho a menos aqui. Tensão de entrada da máquina, tensão de linha. Nós estamos aqui na escala de 150 volts. Ok? Então a leitura direta. Aqui quase 70 volts. Aqui um ponteiro está um pouquinho torto. Vou me atrever a falar aqui que foram 69 volts. Beleza? E agora o vatímetro, gente. Esse vatímetro, olha só, ele está apontando para a gente aqui, ó. 0, 100, quase 200 watts. Fechou? Aqui, ó. 195 watts, sei lá, 200 watts praticamente. Só que como a corrente aqui está dividida por 2, a minha leitura real do vatímetro seria de 400 watts. Fechou? Então vamos anotar aqui as leituras. A minha corrente de linha foi 8,8 amperes, que é a corrente nominal. A tensão de entrada, vou chamar aqui ó, de VS, que é a tensão de estator, ok? Ignora esse errinho aqui. Foi 69 volts. E a minha potência total foi de 400 watts, já corrigida pela leitura do vatímetro.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. No próximo vídeo, nós teremos mais algumas aplicações aí dos ensaios de laboratório de máquinas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário. Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos, ok? É isso aí. Valeu, obrigado, um abraço e até mais.